E para uma intervenção tem a palavra o Sr. Ministro da Presidência. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Governo apresenta hoje duas iniciativas legislativas que procuram tornar Portugal um país mais seguro. E um país mais seguro no seu ciberespaço, nas suas práticas no mundo digital. E não tenhamos dúvidas, se Portugal é um país com elevados níveis de segurança na nossa convivência física, sem agressões físicas nesse mundo físico, no nosso ciberespaço a realidade é diferente. As ameaças são constantes, quer de ciberdelinquentes individualizados, quer de grupos que praticam atividades com um proveito financeiro e económico, agredindo os direitos e agredindo infraestruturas públicas e privadas críticas, quer mesmo de entidades e agentes que no ciberespaço atuam contra os interesses nacionais com ligações a outros Estados soberanos. O ciberespaço português tem agressões e ataques, incluindo de origem ou conexão soberana, ao país e aos seus interesses. O ciberespaço tem, hoje, desafios elevados de segurança. E as preocupações com os ataques no ciberespaço não são apenas preocupações para a nossa interação digital. Sim, há muitos serviços digitais que podem ficar interrompidos, mas, como nós já algumas vezes experimentámos e já vimos pelo mundo, um ciberataque pode resultar na paragem da nossa vida física. Aviões podem ficar no chão, hospitais podem deixar de atender, receitas médicas podem deixar de ser emitidas, o nosso acesso ao nosso dinheiro guardado nas instituições financeiras pode ficar bloqueado. Sim, ataques no ciberespaço têm um potencial muito sério de paralisar de forma muito grave a nossa vida coletiva. E nós temos que nos preparar muito mais e muito melhor do que estamos preparados. Portugal ainda é reconhecido como um país dos mais seguros do mundo no ciberespaço, mas está várias vezes sob ataque e precisa de fazer muito para aumentar a sua capacidade e a sua resiliência. E é isso que aqui propomos, com duas iniciativas. Uma que cria o pilar fundacional do nosso regime jurídico de cibersegurança, alinhando e transpondo a diretiva europeia, mas também desenvolvendo instrumentos de combate à propagação e ao incitamento de práticas no mundo digital. O nosso objetivo deve ser, por isso, manter Portugal como um país ciberseguro. E devemos fazê-lo melhorando o nosso regime e a regulação e a supervisão no ciberespaço, capacitando as nossas autoridades públicas, desenvolvendo medidas e deveres de entidades públicas e privadas de prevenir vulnerabilidades e corrigir e mitigar riscos no ciberespaço, designadamente nas suas infraestruturas e nas mais críticas, e desenvolvendo a nossa capacidade de recuperar quando existam incidentes e de punir aqueles que sejam responsáveis. E é isso que nós fazemos nesta proposta de lei que aqui trazemos, aumentando a capacidade das autoridades, desenvolvendo as regras para a prevenção e a mitigação de riscos, desenvolvendo as capacidades de punição e de reparação em caso de incidente. Fazemos isso com 5 abordagens principais. Uma, mais poderes e mais capacidade às autoridades nacionais, designadamente de supervisão, combinando uma abordagem de prevenção de riscos e coordenação e reforço das capacidades de reparação e recuperação de incidentes. 3, equilibrando de uma forma bastante respeitadora da liberdade económica o equilíbrio entre reforçar a segurança, mas sem paralisar a atividade, acreditando que é possível um equilíbrio entre liberdade e segurança, eficiência económica e reforço dessa segurança. Como? Partindo de uma matriz de risco, em que as entidades e as empresas se classificam em função da vulnerabilidade e da criticidade das suas atividades e, com isso,
têm que adotar, por definição na lei, sem necessidade de autorizações específicas burocráticas, um conjunto de práticas, seja preventivas, seja em caso de detecção de incidentes. Conjugando a atuação pública com a privada, criando um mercado de certificados de cibersegurança, permitindo também valorizar, em termos de conduta criminal, o comportamento daqueles que descobrem vulnerabilidades em outros sistemas sem tirarem proveito económico e reforçando os poderes e a sua estruturação da Comissão de Avaliação para a Cibersegurança. O que é isto? É uma entidade que garante que o Estado português, com as suas autoridades de segurança e o seu governo, podem travar o domínio de certas infraestruturas e equipamentos críticos por fornecedores que não são confiáveis. É uma possibilidade que é fundamental nos tempos de hoje. Também no terrorismo e nas práticas de terrorismo em linha, reforçamos os poderes, em particular da PJ, que já estão previstos no Regulamento Europeu para travar e bloquear a propagação de conteúdos terroristas online. É um processo que nós acreditamos que torna Portugal mais ciberseguro. É uma vontade que, pela auscultação já feita no passado, neste Parlamento, porque são duas iniciativas que já cá tiveram, acreditamos que pode merecer um apoio alargado do Parlamento, mas que nós precisamos de aprovar. E precisamos de aprovar depressa, porque temos que proteger Portugal das vulnerabilidades do seu ciberespaço. Precisamos de proteger empresas, indivíduos, administração pública, serviços críticos, infraestruturas críticas. Temos que protegê-los todos de aqueles que nos querem mal, que nos atacam, seja enquanto país, seja enquanto indivíduos, seja enquanto organizações. Esta é uma proposta que deixa Portugal mais seguro aqui no ciberespaço. Muito obrigado a todos. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Taxa, do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Sr. Ministro ouviu com atenção e não há dúvida que as matérias sobre as quais aqui hoje dissertamos são importantes. Nisso, creio que nesta casa estamos todos de acordo. Mas tive também a oportunidade de verificar que, no que respeita à Polícia Judiciária, agora atribuem-lhe novos deveres, chamemos-lhe assim, novas atribuições que têm que ver com a emissão de decisões de supressão ou de bloqueio. Sr. Ministro, aquilo... Calma, nós sabemos, não é a Iniciativa Liberal que sabe tudo, tem que ouvir mais para perceber. Mas, Sr. Ministro, perguntar-lhe o seguinte, perguntar-lhe se isto é legislar à portuguesa, ou seja, fazemos as leis e depois a sua aplicação logo se vê como é que é, ou se esta pretensão vem acompanhada de um reforço de efetivos e de instrumentos que permitam a real capacitação desta atribuição, porque se não for acompanhada deste esforço, ora, as nossas forças policiais, que já têm tantas dificuldades, vamos estar a acrescentar trabalho sem o conseguirem fazer. Mas, Sr. Ministro, permita-me que aproveite também esta matéria para lhe colocar ainda outra questão. Creio que é líquido para muitos de nós, pelo menos para todos quantos, como eu, não o negam, que o nosso país atravessa dificuldades, nomeadamente ao que respeita às nossas fronteiras. Sr. Ministro, eu gostava de lhe perguntar o seguinte: se nós temos dificuldade em controlar as nossas fronteiras físicas, que à partida são mais circunscritas, como o próprio nome indica, ao espaço, como é que o Sr. Ministro nos garante a todos que vai conseguir controlar o meio digital, o meio informático, que é muito mais difuso e que, portanto, nos apresenta um conjunto de desafios muito superiores? Gostava de o ouvir, Sr. Ministro. É que dou-lhe dois exemplos. Nós não somos sequer capazes de detectar que temos terroristas em Portugal, muitos deles a receber subsídios do Estado, e agora o Governo vem dizer que procura garantir a segurança no meio informático. Sr. Ministro, procuro, se possível, explicações. Muito obrigado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, na apresentação destas iniciativas, centrou bem aquela que é a matéria que está em causa, que tem a ver com não só a segurança em meio cibernético, como também a prevenção de ameaças. E isso mobiliza-nos a todos e mobiliza-nos a encontrarmos as soluções que melhor transponham, neste caso, aquilo que são uma diretiva e um regulamento europeus para a legislação nacional. Mas para isso temos de ir à raiz, à diretiva e ao regulamento em causa. E do nosso ponto de vista, entre aquilo que é a salvaguarda da segurança, o combate ao ciberterrorismo
e o equilíbrio que isso tem de ter com as liberdades individuais, o que vem da União Europeia não vem bem. Sinceramente, do nosso ponto de vista, a proporcionalidade, que é fundamental existir naquilo que é a preocupação com a segurança, sem pôr em causa as liberdades individuais, não está equilibrada nem nesta diretiva, nem neste regulamento. Porque temos de ter noção de uma coisa: as ameaças são graves, mas o que nós estamos a fazer é condicionar a atividade da generalidade dos cidadãos, a dar poderes aos Estados para condicionarem desde logo a liberdade de expressão dos cidadãos em função dessa proteção contra o terrorismo. E isto é muito significativo. E não pode ser feito de maneira em que se generalize a lógica de proteção geral, a lógica de o Estado limitar a liberdade, porque há um mal que tem de se evitar. E aqui, sinceramente, do nosso ponto de vista, há desde logo nessas limitações e na capacidade de suspender ou até de eliminar conteúdos online que é excessiva. Há uma lógica de controle de narrativas que nos parece que introduz claramente uma arbitrariedade e que dá um poder aos Estados de julgarem aquilo que é certo, que é errado, que é ameaçador ou que não é ameaçador, que deve ser retirado ou não deve ser retirado, que do nosso ponto de vista está muito longe de estar equilibrado. Está muito longe de estar equilibrado. Do nosso ponto de vista, aliás, é mais possível que se eliminem presenças, intervenções, atividades online perfeitamente legítimas do que se consiga eliminar verdadeiramente aquilo tudo que são ameaças terroristas. Depois acresce a isto, à limitação da liberdade, a carga regulatória que aqui é posta, que se poderá dizer, bem, para grandes operadores nas redes isso não é um problema, mas há outros operadores mais pequenos que obviamente não têm essa capacidade, de uma Google, de uma Meta, para responder a toda esta carga regulatória que a União Europeia, na sua má tradição, aqui mais uma vez introduz. Depois também a questão processual. A complexidade processual que, por exemplo, para um conteúdo que seja legítimo, mas seja julgado ilegítimo, que alguém para se defender tem dentro daquilo que é este quadro regulatório. Por isso, do nosso ponto de vista, a transposição da diretiva e a adaptação ao regulamento devem ser muito mais prudentes e Portugal deve ser um exemplo, não enquanto bom aluno, mas enquanto bom defensor das liberdades individuais. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Ribeiro do Chega. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, a preservação da cibersegurança desempenha um papel crucial em matéria de segurança nacional e internacional no funcionamento do Estado e dos agentes económicos, bem como na construção da confiança dos cidadãos no processo de modernização digital da administração pública. O quadro institucional constante nesta proposta de lei contempla o reforço do Centro Nacional de Cibersegurança enquanto Autoridade Nacional de Cibersegurança no combate a ciberameaças, visando proteger infraestruturas, sistemas e dados, e serve também de base para garantir que medidas de remoção ou bloqueio de conteúdos possam ser implementadas de forma segura, auditável e sem comprometer outros direitos. Relativamente ao combate à difusão de conteúdos terroristas em linha, a presente proposta de lei visa garantir o cumprimento do estabelecido no Regulamento 2021/784 da União Europeia, tendo como objetivo garantir o bom funcionamento do mercado único digital numa sociedade aberta e democrática que não se pode conformar com a utilização abusiva dos serviços de alojamento virtual para fins terroristas, visando assim a prevenção sustentável da radicalização da sociedade. É de domínio público que existem grupos terroristas que difundem conteúdos terroristas em linha, visando propagar a sua mensagem, radicalizar e recrutar seguidores, bem como facilitar e dirigir atividades terroristas que constituem uma ameaça global. Neste sentido, o objetivo é dar cumprimento ao estabelecido no Regulamento da União Europeia, nomeadamente para efeitos de designação das autoridades competentes para analisar e emitir decisões de supressão, supervisionar e aplicação das medidas específicas e impor sanções através do estabelecimento de um regime sancionatório aplicável aos casos de incumprimento das disposições constantes no referido regulamento. Foram ouvidos sobre esta matéria o Conselho Superior de Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, a Ordem dos Advogados, a Autoridade Nacional de Comunicações e a Comissão Nacional de Proteção de Dados. O Parlamento recebe a terceira tentativa de uma proposta de lei que prevê que a Polícia Judiciária possa bloquear ou suspender conteúdos digitais suspeitos de atividades terroristas em Portugal.
De acordo com o diploma, a Polícia Judiciária passa a ter poder para decidir quais as informações ou plataformas que devem ser suspensas ou bloqueadas por constituírem formas de propaganda de terrorismo e propagação de extremismo. O país precisa, com urgência, de transpor para o ordenamento jurídico nacional uma lei que permita à Polícia Judiciária combater a difusão de mensagens de conteúdo respeitando a lei fundamental. A decisão deste órgão de polícia criminal deve depois ser comunicada ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal do Ministério Público. É do domínio público que existem grupos que difundem conteúdos em linha, visando propagar a sua mensagem, radicalizar e recrutar seguidores, bem como facilitar e dirigir atividades terroristas que constituem uma ameaça global. Pelo exposto, nós iremos acompanhar ambas as propostas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, neste ponto debatem-se 2 textos de regulação europeia com impactos diretos e claros em Portugal. Discutimos hoje exatamente a mesma matéria, mas exatamente a mesma, sem tirar nem pôr, que apreciámos há um ano, na legislatura anterior. O diploma não mudou na substância e, por isso, obviamente, a nossa posição, a posição da Iniciativa Liberal, também não. O combate ao não pode ser feito sacrificando por atalhos administrativos e policiais os direitos, liberdades e garantias que nos definem. Se há algo que aprendemos ao longo da história, é que as liberdades individuais são frequentemente comprometidas sob o pretexto de garantir a segurança coletiva e o combate ao terrorismo. Ao aprovarem esta proposta do Governo, como fizeram na legislatura passada Chega, PSD e CDS, revelaram-se cúmplices de uma deriva autoritária que concede ao Governo um cheque em branco para censurar a internet sob o pretexto do combate ao terrorismo. Ignoraram os alertas sobre a gravíssima ameaça que isto representa para a liberdade de expressão e alinharam com um modelo de controle estatal em tudo contrário aos valores que afirmam defender. Traíram a confiança dos cidadãos, colocaram a democracia em risco e mostraram, sem vergonha, que quando se trata de escolher entre liberdade e poder, estão sempre do lado do poder. O ponto nevrálgico permanece. A proposta indica a Polícia Judiciária como entidade responsável pela emissão de decisões de supressão ou bloqueio de conteúdos online, sem controle jurisdicional prévio e nem sequer assegura um escrutínio judicial imediato e obrigatório a posteriori. Esta arquitetura choca com princípios constitucionais elementares, desde logo os da defesa e do contraditório. Pergunto, como garantimos que a celeridade exigida por estes mecanismos não se traduz em remoções arbitrárias pelo poder vigente? Como asseguramos que a aplicação do Regulamento Europeu não tem como efeito colateral um condicionamento da liberdade? Os pareceres recebidos alertaram para estes riscos. Por temor de sanções, as plataformas e, sobretudo, as pequenas tenderão a remover em excesso, sacrificando conteúdos eventualmente legítimos. Isto cria barreiras à entrada, favorece incumbentes e prejudica a concorrência e a inovação no ecossistema digital europeu. O mais escandaloso é que no ano passado foi apresentada uma proposta bastante mais equilibrada. Previa um mecanismo expedito e urgente para remover conteúdos suspeitos pela Polícia Judiciária, mas sempre sujeito à validação posterior por um juiz para a remoção definitiva, garantindo assim rapidez sem abdicar do Estado de Direito. E o que é que os senhores fizeram? Chega, PSD e CDS votaram contra. Rejeitaram uma solução que conciliava eficácia com garantias fundamentais para alinharem com a visão e com a versão dura e cega do Governo, que entrega ao Executivo poderes sem freio judicial. É extraordinário que agora digam que estão disponíveis para aceitar sugestões quando tiveram a oportunidade de apresentar uma proposta já com essas alterações e não o fizeram. Voltaram a apresentar exatamente a mesma proposta. É a incoerência total. Por isso apelamos a que esta proposta, tal como está e sem as garantias necessárias, seja rejeitada. O diploma regressa quase intacto. Os problemas estruturais mantêm-se e a nossa posição é coerente com aquilo que defendemos aqui na legislatura passada. Se o objetivo é proteger os cidadãos, façamo-lo com uma lei certa, juiz presente e proporcionalidade explícita. Segurança e liberdade, nunca segurança ou liberdade. Muito obrigada.
Para encerrar, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça. Dispõe de 2 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Regulamento 2021-784, relativamente ao combate à difusão de conteúdos em linha, enquadra-se numa lógica de prevenção geral da criminalidade, em geral, mas também, em especial, do terrorismo, da sua apologia ou do incitamento à sua prática. Nesta medida, na proposta que ora apresentamos à discussão, entende-se ser a Polícia Judiciária a entidade mais habilitada a dar cumprimento ao referido regulamento. E isto porque é o órgão de polícia criminal com competência reservada para a investigação de crimes terroristas, incluindo crimes conexos como financiamento terrorista, e dispõe atualmente, por força do reforço de meios que tem beneficiado, de quadros técnicos especializados para fazer o acompanhamento diário da internet, nomeadamente através das unidades de cibercrime e da Unidade Nacional de Contra-Terrorismo. Também capacidade para identificar as publicações que sejam manifestamente conteúdo e ainda para emitir um pedido de supressão ou bloqueio ao prestador de serviços de internet onde essa publicação se encontra, medida essa de pendor administrativo e que versa sobre o conteúdo de natureza. Permitam-me também uma referência à circunstância de, ao nível das garantias, estar prevista a possibilidade do prestador de serviços ou fornecedor de conteúdos de interpor recurso da decisão de remoção ou bloqueio, garantindo-se por esta via que seja um tribunal a decidir sobre a decisão da Polícia Judiciária até num duplo grau de jurisdição, o que reflete a efetiva tutela jurisdicional e por esta via também se acautela a liberdade de expressão. Por fim, permitam-nos relembrar que, no âmbito destas matérias, é essencial atuar com particular celeridade e sem complexidade processual. E por isso mesmo, é que a nossa proposta reflete este espírito. Assim, concluímos que com a aprovação desta iniciativa legislativa contribuímos para a melhoria da cooperação no contexto europeu neste domínio e atualiza-se o quadro jurídico. Terminou o seu tempo, Sr. Secretário de Estado. Proposta de lei número 7 do Governo, que autoriza o Governo a transpor a Diretiva da União Europeia sobre cibersegurança. Quem vota contra? PS, LIVRE e PCP. Quem se abstém? IEL e Chega. A favor, restantes bancadas. É rejeitado. Não, é aprovado. É aprovado, sim. Aprovado com os votos contra PS, o LIVRE e PCP, a abstenção da IEL, Chega, IEL e Chega. Proposta de lei número 8 do Governo, que autoriza o Governo a adaptar a ordem jurídica interna ao Regulamento da União Europeia relativo ao combate à difusão de conteúdos terroristas em linha. Quem vota contra? IEL, PCP e LIVRE. Quem se abstém? Chega e Partido Socialista. É abstenção, não é? Partido Socialista? Abstenção. É aprovado com os votos contra da IEL, PCP e LIVRE, a abstenção do Chega e do Partido Socialista. Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Para anunciar uma declaração de voto escrita sobre estas duas últimas votações. Obrigada. Projeto de lei número 204 do Partido Socialista que aprova o regime jurídico da cibersegurança. Quem vota contra? Chega, CDS e PSD. Quem se abstém? E o Partido Comunista, desculpe. E a abstenção IEL é rejeitado com os votos contra do Chega, CDS, PSD e PCP e a abstenção da Iniciativa Liberal. Proposta de lei número 25 do Governo que assegura a execução na ordem jurídica interna do
regulamento referente ao mercado único para serviços digitais. Quem vota contra, Chega, Iniciativa Liberal e PCP. Quem se abstém, Partido Socialista e Livre. E o PAN. É aprovado com os votos contra do Chega, IEL e PCP e a abstenção do PS, Livre e PAN. Se gostaste do conteúdo, deixa o teu like, subscreve o canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, comenta, partilha nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp e Telegram e já sabes, há sempre o lado B de cada história censurada. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.